Boa noite, minhas deusas crocheteiras! Chegamos para a nossa penúltima live dessa primeira temporada da nossa Polvo Convida. Boa noite a todas as deusas crocheteiras que estão entrando. Ai, que delícia esse monte de coraçãozinho! Boa noite, minhas deusas! Que maravilha ter vocês aqui comigo. Vou agradecer mais uma vez a todas as mensagens de carinho que vocês deixaram. Boa noite. Vou agradecer a todas as mensagens de carinho que vocês deixaram no post que eu fiz ontem. Amanhã sai a segunda parte e eu já vou aceitar a Pri, porque a ideia é a gente começar já falando sobre nicho, não ficar enrolando. A Pri acabou de chegar e vocês já conhecem a Pri da minha gente. E aí eu tava doida para vir conversar com ela sobre nichos. Oi, Pri! Oi, tudo bem? Tudo, boa noite! Boa noite. Vou ajeitar aqui para não ficar muito cortada. Aí. Pri, como tu estás? Tô bem, e você? Ai, tô tentando escolher um Tudo... filtro aqui, mas tem uns muito malucos. Ah, sim, não tem problema. Ai, Pode ir aceitando teu filtro, eu também estou dando uma ajeitadinha aqui. pronto. Boa noite, Bia. Boa noite, Beth. As gurias estão chegando. Que maravilha ter vocês por aqui. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Hoje é um tema polêmico, né? Todo mundo fica na dúvida. E aí, Pri, como as gurias já te conhecem, provavelmente já viram a nossa outra live. Então, eu vou pular a tua apresentação. E aí, pensei em a gente começar falando sobre o que é nicho, que causa muitas dúvidas, né? Sim, acho que muitas meninas, quando começam a estudar um pouco mais sobre essa coisa, essa história de vender o crochê pela internet, vender o crochê no Instagram, começam a ver alguns gurus do marketing, algumas pessoas assim falando que você precisa escolher um nicho, você não pode vender de tudo um pouco, senão você não vai prosperar, você não vai para frente. E aí a primeira coisa que a gente pensa é que o nicho é o produto, né? Ah, então eu não posso vender tapete, amigurumi, bolsa, né? A gente pensa no produto, mas não é necessariamente isso, né? O nicho, ele nada mais é do que uma fatia do mercado que você resolve atender. Então, você pode ter produtos diferentes, inclusive físicos e digitais, né? Que atendam às necessidades daquele público específico que você quis atender. Então, eu gosto muito de usar um exemplo de uma loja que uma vez eu vi, nunca mais eu achei, não sei o nome, mas era um perfil de uma moça, uma influenciadora que também vendia alguns produtos físicos e digitais, mas que tudo estava interligado ao lifestyle dela. Então, começa a imaginar aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã, que medita, que faz yoga, que gosta de estar em contato com a natureza, gosta de aromaterapia, esse tipo de coisa, né? Você já começa a imaginar, já começa a formar a imagem dessa pessoa na sua cabeça. Né? E o público dela tinha esse lifestyle também junto com ela. Então, ela vendia o curso de meditação delas, velas aromáticas, o tapete de yoga. Então, olha só como são produtos diferentes, mas que atendem aquele público, né? Aquele estilo de vida, né? Daquela pessoa. Então, o nicho é isso, né? É uma fatia de mercado que você resolve atender. Sim, boa noite, Mariana, e a todas as meninas que estavam dando boa noite, que estavam entrando. Muito obrigada por participarem dessa noite conosco. Estou aqui com a minha taça, quem quiser pegue a sua, para a gente brindar no final, como sempre, porque Hoje é eu uma vim noite muito garrafinha. especial. Ó, hidratadas. E assim, né? Se a gente pensar, esse exemplo que a Pri trouxe é um exemplo muito legal, porque essa foi uma pergunta muito recorrente na caixinha de eu preciso, se eu vendo kit de bebê e tapete, eu posso postar tudo no mesmo Instagram?
A gente tem que pensar assim, né? Tu tá falando com quem? Tá falando com mães? Tá falando com, né, com quem vai decorar a sua casa? Ou com... a gente tem que ter essa ideia, né? De que pode uma mãe, por exemplo, né? De que vai comprar um kit bebê, ou uma avó, enfim, ela pode querer também um tapete para esse quartinho, ou pode até querer um tapete para um outro lugar da casa, né? Tudo é o jeito da gente se comunicar. Eu tenho um exemplo da Amanda Moll, que também é mais ou menos parecido com esse teu exemplo, assim. Ela vende o lifestyle e aí são produtos que não são só dela, ela faz várias parcerias com artesãos e produtores da região dela, e aí coloca tudo embaixo do mesmo guarda-chuva desse lifestyle, de mais tranquilidade, de, né, trazendo para as pessoas esse sentimento. Então ela vende entre aspas, né, essa sensação de bem-estar, de calmaria, né? E aí os produtos todos remetem a essas sensações. Sim, e mesmo que a gente escolha um produto só, não necessariamente significa que a gente tenha um nicho definido, né? Porque se eu Uhum. escolho trabalhar com cestaria, eu tenho cestos coloridos, cestos com desenhos, cestos mais sóbrios, cestos para organização de um quartinho infantil, né? E nem sempre todos esses estilos vão agradar a mesma pessoa. Então, em vez da gente pensar um pouquinho sobre o produto, a gente tem que pensar sobre a pessoa que a gente quer atender, né? E acho que um exercício muito importante, porque às vezes a gente fica presa na nossa caixinha do crochê, na nossa caixinha do artesanato, tem um pouco de dificuldade de pensar fora dessa caixinha, né? Então, a gente pode pensar em outras coisas. Você, como pessoa física, lá no seu Instagram pessoal, que páginas que você segue? O que você gosta de seguir? O que você gosta de comprar, né? E começa a perceber o que esses perfis que você segue têm que te agradam, né? Então, sei lá, eu gosto muito de assistir vídeos de arquitetos, né? Então, não sei se vocês conhecem a Doma Arquitetura, é uma arquiteta famosa aqui brasileira, né? Maravilhosa. A Patrícia, e aí eu gosto muito do estilo dela, né? Então, eu fico sonhando com o dia que eu vou poder contratá-la para decorar a minha casa e tudo mais, fazer um projeto com ela, né? E eu gosto do estilo dela. Se de repente ela posta um vídeo lá no canal dela que tem uma decoração completamente diferente, eu já não vou me identificar mais, né? Então, a gente começa a olhar um pouquinho para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente segue, as lojas que a gente vai fisicamente, né? Por que aquilo te agrada tanto, as suas lojas preferidas, né? Porque quase tudo que tá ali tem a ver com você. Então, a gente esquece um pouquinho o produto. Eu não vou pensar, eu vou fazer só bolsa, eu vou fazer só tapete. Não, você vai pensar na pessoa que você quer atender, como que é o perfil dela. Se hoje em dia você já tá, assim, no meio do caminho, já com tudo andando, você pode avaliar o cliente que você já tem. De repente, chamar uma cliente ou outra para perguntar, conhecer um pouco mais sobre ela, entre no perfil dela, ver se tem fotos que você consegue ver, o que que ela faz, o que que ela gosta de comer, onde que ela gosta de ir, que tipo de filme, que tipo de livro ela gosta de ler. Né? Ou então, se você está começando agora, você não tem um público ainda, você pode imaginar alguém, cria uma pessoa mesmo, né? Então, eu costumo pegar um pouquinho das características das minhas amigas que eu trabalhava, que foram minhas primeiras clientes, né? Então, assim, eu lembro da minha chefe, lembro da secretária do meu chefe, lembro da outra moça que trabalhava do meu lado, lembro da minha amiga. E elas têm um estilo muito parecido ali, né? A gente frequentava os mesmos lugares, gostava das mesmas coisas, então acaba sendo parecido. E toda vez que eu penso numa bolsa, no formato, na cor, nos acessórios que eu vou colocar, eu penso se essas pessoas usariam. Então eu crio uma persona com um pouquinho da característica de cada uma, e eu penso, essa minha amiga usaria para ir trabalhar, usaria para um passeio, usaria para ir para igreja, enfim, os lugares que ela frequenta de verdade, assim, né? Então a gente tem esse exercício de criar uma pessoinha lá que vai ser o seu cliente ideal. O nome, uma idade, se é casada, se tem filhos, o que ela faz, se ela viaja, onde ela mora, que ela mora numa casa do campo, ela mora num apartamento na cidade, ela gosta de ir para balada. Enfim, né? A gente cria todo esse universo para poder entender o que essa pessoa vai gostar e a gente começa a criar os produtos, tanto os formatos quanto as cores, os materiais, né? Então, por exemplo, voltando naquela pessoa
que faz yoga, que gosta da natureza, provavelmente ela é uma pessoa que gosta de prezar pela sustentabilidade. Então, de repente, eu vou utilizar materiais mais naturais, em vez de utilizar uma argola de metal, eu vou utilizar uma argola de madeira, né? Então, todas essas escolhas, até dos materiais, tudo isso influencia, né? Sim, voltando, né, no exercício que tu estava falando, uma maneira, né, de escolher o cliente é ver quem é o teu melhor cliente, qual é aquela cliente que já comprou muito de ti, que é recorrente, que volta, que pede coisas diferentes às vezes, né, que está sempre por ali, que participa nos teus posts. Essa é uma cliente legal de tu investigar, entender, né, o que ela gosta de fazer, por que ela gosta da tua marca, né? Entender um pouquinho mais por que ela se identifica contigo e outras coisas que fazem parte do universo dela, como a Pri falou, até para a gente conseguir imaginar novos produtos também, né? Para criar dentro desse nosso nicho, dentro desse nosso guarda-chuva. Sim, e às vezes você pode achar um pouco estranho. Ai, como que eu vou, né, descobrir um pouco mais sobre essa cliente? Vou fazer perguntas pessoais dela, que coisa estranha. Mas, né, ali na conversa, enquanto você está vendendo, oferecendo alguma coisa para ela, fechando uma compra, você pode fazer perguntas de uma forma mais sutil, assim, ó. Eu estou tentando entender melhor aqui os meus clientes. Você pode me ajudar? Essa bolsa que você comprou comigo, tem alguma ocasião especial que você vai usar? Ou é para dar de presente? Você faz uma pergunta, né, do porquê que ela quis comprar aquilo com você. Enfim, você tem formas aí de ir abrindo uma conversa e tenho certeza que a maioria das clientes vai gostar de te ajudar, né? Então, se você falar Sim. dessa maneira, né? Eu tô tentando direcionar aqui os meus produtos para que os meus clientes gostem e tudo mais. Você pode me falar um pouquinho mais, né? Por onde que você vai usar esse cesto na sua casa, esse tapete na sua casa, enfim. E aí você consegue ir aos Isso. poucos tirando as informações. Sim, e também perguntas um pouco mais gerais, tu consegue nos stories também ter um pouco, né? Falando com as minhas clientes, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais de vocês, e aí fazer algumas perguntinhas por ali também é uma maneira, né, de ajudar a gente a entender um pouco mais do que quem tá do outro lado gosta. Sim, exatamente. Pode abrir uma caixinha, pode colocar uma enquete para elas votarem sim ou não, ou então se gosta de mais colorido ou mais neutro, aí você pode ir conhecendo elas aos poucos. Uhum. E aí, a gente, né, explicou um pouquinho do que é nicho, mas será que a gente precisa necessariamente ter um nicho para começar um negócio? Olha, para começar é muito difícil, né? Porque a gente normalmente começa se interessando pelo crochê sem pensar que aquilo vai virar um negócio, a gente quer descobrir um novo hobby. E aí a gente descobre o crochê através de uma peça que a gente viu nas redes sociais, por exemplo, agora eu descobri as bolsas, agora eu descobri os amigurumis. E depois você vai se embrenhando nesse assunto e você vai descobrindo as inúmeras possibilidades que existem, os materiais que você pode usar, os pontos diferentes que a gente pode fazer, enfim. Então você não conhece tudo logo no começo para poder escolher, né? Comigo foi muito assim esse processo. Eu comecei no crochê através dos amigurumis, porque eu não sabia que existia esse mundo do crochê mais atual, com linhas mais grossas, enfim, né? E aí, depois que eu descobri os amigurumis, eu descobri os jogos americanos, os tapetes, depois o fio de malha, as peças mais grossas, e assim foi indo. E até hoje eu descubro coisas novas. Recentemente eu tô fissurada em ver o tal do freeform, tapete freeform, que é uns tapetes muito loucos, assim, com formatos Maravilhosa. diferentes que eu descobri agora, né? Tanto tempo de crochê eu nunca tinha visto. Então, a gente vai, de repente, se apaixonando por outras coisas. Então, tá tudo bem, né? Leva um tempo pra gente escolher esse nicho. Às vezes você nunca vai escolher, você vai seguir para sempre fazendo um pouco de tudo e atendendo pessoas diferentes, né, do seu convívio ali, pegando as encomendas e tudo mais. Porém, na minha opinião, que não é a única opinião correta no mundo, né? Eu não tô aqui para colocar regra nenhuma, mas na minha opinião, se você quer ter o crochê como uma fonte de renda, seja renda extra ou renda principal, se você quer transformar isso num negócio, se você quer levar de uma forma profissional, eu acho que sim, você precisa escolher um nicho, além de outras coisas, como, por exemplo, se organizar financeiramente, enfim, né, pensar na sua marca Uhum. como um todo, no seu posicionamento. E uma dessas coisas que eu acho que você tem que fazer é definir o seu nicho, né? Então fica um pouco complicado você seguir por um caminho
Se você está fazendo ali tapetes de barbante e bolsas para festa e decoração infantil, né? Então, coisas que não tem muito a ver, ou então, mesmo que você esteja fazendo só bolsas, mas de cores e misturas e estilos muito diferentes. Então, quanto mais você nichar, eu acredito que fica mais fácil esse caminho, né? Não que eu seja também um ótimo exemplo disso, porque eu também poderia nichar mais ainda o meu trabalho, né? Hoje eu produzo as minhas aulas de bolsas, de mandalas, de chaveiros, de cestos, de kit higiene, né? Lógico que você pode entender que o meu nicho é o maxi crochê, que é o fio de malha, que é o material que eu mais uso. De vez em quando eu uso também o fio náutico, mas também é considerado maxi crochê ali por ser um fio mais grosso. Mas, então, se você olhar assim, até tem um nicho lá nas aulas da Pri, né? Mas eu poderia funilar ainda mais, de repente focar só na decoração infantil, focar só nas bolsas, enfim. Uhum. É uma decisão e uma escolha que a gente vai fazendo conforme a gente vai avaliando as necessidades, né? Se tá dando tudo certo, se você tá lotando sua agenda, se você tá conseguindo lucrar, se você tá feliz com o que você faz e você faz um pouco de tudo, você sente que você não tem um nicho, não sou eu que vou falar para você parar tudo que você tá fazendo e escolher o nicho porque tá dando certo, né? Continua do jeito que você tá. Agora, se você não está obtendo os resultados que você quer e você quer levar isso de uma forma mais profissional, uma das coisas que você precisa fazer é pensar um pouquinho nessa questão mesmo. Sim, e na verdade, ter bem claro isso que a Pri falou lá no início, assim, né? Que crochê não é um nicho, que o amigurumi por si só não é um nicho, né? A gente, dentro do amigurumi, a gente vai ter os amigurumis voltados, né, mais para bebê, os amigurumis que são de filmes, de personagens, né? São muitas opções. Então, a gente precisa pensar mesmo mais voltado para o cliente. Por exemplo, tem um perfil de crochê que é voltado para quartinhos de bebê, então, em quartos infantis. Então, vai ter tapete com cores infantis, vai ter cesto, tem banquinhos daqueles pequenininhos, né, todo bonitinho, tem amigurumi, vai ter enfeitinho de porta feito de tricotinho. Então, assim, ela mistura várias técnicas, tem até quadrinhos que não tem, que é a imagem, né, com quadrinho, a moldurinha de madeira, mas tudo voltado para o quartinho de bebê. Então, o nicho dela são, né, mamães, quem vai decorar um quartinho de bebê. E aí é fácil, né? É mais fácil de tu achar. É a importância do nicho, é que a gente acaba, de alguma maneira, virando uma referência naquele mercado, né? Naquela fatiazinha do mercado, porque aí tu tá te especializando no que aquelas pessoas querem, nas cores que estão, né, saindo, que estão na moda, ou enfim, que fazem mais sentido para o teu cliente. Então, é como a Pri falou, né? Ninguém tá aqui para dizer, tu é obrigada a ter nicho, por aqui também na Polvo, né? A gente faz um pouco de tudo, gosta de muitas coisas, e aí eu entendo que é muito complicado, né? Quando a gente gosta de fazer muitas coisas, conseguir achar né, um nicho, mas ele te ajuda, inclusive, no teu posicionamento enquanto marca, né? Na maneira que tu vai falar, no que tu vai escrever na tua legenda, nisso tudo, e saber com quem tu tá falando te ajuda, né? Sim, né? E usando a Polvo mesmo como exemplo, né? A Polvo tem os fios de malha, a Polvo tem as alças, os acessórios, as bases como chama o material da base para crochê, aquela Temos de transparente. PET, temos de Isso, MDF, de acrílico, a de isso. PET somos quase os únicos que temos, É é difícil de encontrar. novidade para mim. Então, quando eu precisar, eu sou crocheteira, né? Eu sou o seu público-alvo. Quando eu precisar de alguma coisa para fazer o meu crochê, eu sei que eu vou encontrar tudo que eu preciso lá no site da Polvo, que eu vou poder comprar, pagar um frete só e tá tudo certo, né? Eu não preciso comprar o fio num lugar, o acessório em outro, a alça em outro, enfim, né? Então, você vende produtos diferentes, mas que são ali para as crocheteiras que estão trabalhando com fio de malha, fazendo as bolsas, fazendo cestas, Uhum. enfim, né? Então, todo mundo aqui acaba pensando ali no seu público-alvo, né? É claro que existem grandes marcas, por exemplo, você pode pensar, eu vou entrar no site do, sei lá, Armarinho São José.
eu vou encontrar coisa para crochê, para bordado, para costura, eu vou encontrar tecido, sei lá, mais o que que tem naquele lugar, né? Ou então, fora do nosso mundo, né? Eu vou entrar na loja Pernambucanas, eu vou encontrar roupa, eu vou encontrar coisa para casa, enfim. Mas é um outro modelo de negócio com muito investimento, com muito espaço para estoque, com muita gente trabalhando. É uma outra realidade que não tem nada a ver com o nosso universo aqui de empreendedoras, né? Que é só a gente para fazer as coisas. Então, já pegando o gancho aqui, uma das vantagens de você escolher um nicho para você trabalhar é a questão do estoque mesmo, né? Então, de repente, se eu vou trabalhar lá com as minhas bolsas de fio de malha para as pessoas que gostam de ir para balada, para festa, etc. Eu vou fazer bolsas chiques, enfim. Eu vou ter ali o botão, a alça, as minhas etiquetas e tudo mais, né? Então, e os fios que eu utilizo. Então, é um hall de materiais que eu vou precisar para fazer as bolsas. Quando eu invento, de repente, de fazer jogos de tapete, eu já vou ter o barbante. Então, é um outro tipo de produto que eu vou precisar ter no meu estoque, que já é numa outra loja que eu vou comprar para pagar um frete diferente. Então, assim, quanto mais variedade de coisas a gente tem, né, de estilos de bolsas, dos fios que a gente utiliza, dos estilos de cesto, aí vai ter um penduricalho, vai ter uma etiqueta, vai ter uma base. Cada produto que a gente inventa de fazer são materiais diferentes que a gente acaba tendo que comprar em lojas diferentes, enfim. E isso vai virando um grande monstrinho, né? Então, essa é uma das vantagens de você ter menos itens para ter ali no seu estoque, para ter a cor que você vai mostrar para cliente, enfim, para ela escolher. Então, é bom pensar por esse lado também, né? Sim, menos investimento quando a gente sabe exatamente o que a gente faz e como o nosso cliente, né, gosta das coisas, a gente consegue investir com mais precisão, né? Não precisa ficar aí maluco procurando tanta coisa e ter tanto estoque, é verdade. E aí, como que a gente pode descobrir o nicho ideal? Quais são as dicas que a gente pode dar para as gurias pensarem para conseguir aí ir desanuviando essa ideia de nicho? Sim. Acho que tem algumas formas da gente descobrir aí que nicho que a gente vai escolher. Então, para quem já está ali no meio do caminho, já fazendo um pouco de tudo, você já tem uma experiência do que você mais gosta de fazer, do que as suas clientes mais pedem, do que te dá mais lucro, né? Então, porque tem essa questão também. Você gastar, sei lá, R$ 50 de fio de malha para fazer um tapete e R$ 50 de fio de malha para fazer uma bolsa não te dá o mesmo lucro no final, porque tem algumas peças que são mais valorizadas, que você pode colocar a sua margem de lucro um pouquinho mais alta, né? Então, é importante, desde o começo, desde a primeira venda que eu fiz, eu anotei exatamente tudo, a data, o quanto eu cobrei, para quem que foi, o que que foi. Então, a gente precisa analisar um pouquinho os nossos dados, né? Se você tem isso anotado no caderninho, numa planilha, no celular, enfim, analisa quantas bolsas você já vendeu, quantos tapetes você já vendeu, quantos, sei lá, biquínis você já vendeu, para você ter uma noção de quantidade por mês, quanto você cobrou, quanto você gastou. Todas essas informações vão te ajudar, porque às vezes na nossa cabeça a gente acha que a gente fez mais bolsa, porque a gente passou mais tempo fazendo bolsa, porque a bolsa dá mais trabalho para fazer, mas na verdade a gente vendeu mais cesto e a gente nem percebeu, porque foi rapidinho de fazer. Então é importante a gente ter tudo isso anotado para a gente poder fazer essas análises, né? Se você não tem anotado, comece a anotar agora e já avalia aí nos próximos meses, pelo menos 3 meses avaliando tudo que você vendeu, para você ter essas métricas e você ter uma noção, né? Então, assim, eu percebi lá no começo que se eu fosse viver de amigurumi, eu estaria falida, porque eu demoro muito para fazer, né? E assim, mas é muito mesmo, é coisa de um mês, assim, para fazer um bonequinho. Então, não tem condições para mim, né? Tem gente que é bem mais rapidinho ali no ponto baixo, na troca de cor, enfim. Tapetes, kits de banheiro, kits de cozinha, também demoram muito para fazer, o braço dói, né? Tem gente que tá super acostumada a fazer, que faz um jogo em um dia, 2 dias, já tá pronto, e fala que no fio de malha Verdade. o braço dói. Então, cada um vai ter a sua habilidade, né? Então, eu basicamente falei um pouco de tudo aqui de uma forma misturada, mas vou organizar agora o pensamento. A gente precisa analisar o PHD, né? O P de paixão,
Então, aquilo que você realmente gosta de fazer. Tem muita gente que fala que não gosta de aplicar zíper, que não gosta de aplicar botão, que não gosta de costurar o forro. Então, talvez as bolsas não sejam para você. Vamos pensar em outra coisa, né? Enfim, uma coisa que você realmente gosta de fazer. Ou pelo menos que você não desgosta, né? Porque você pode ficar no neutro ali também. Então, essa seria a paixão. O H é a habilidade, né? Então, eu demoro muito para fazer tapete de barbante, eu demoro muito para fazer amigurumi, eu demoro muito para fazer aqueles chales com fio prisma, enfim, aquela linha fininha para mim é bem complicado. Eu demoro 3 meses para fazer um chale. Então, não adianta também eu bater o martelo ali numa coisa que eu tenho dificuldade de fazer, ou que não fica bonito, sei lá, de repente a gente, do jeito que a gente pega na agulha, você faz cestos maravilhosos, mas tapetes ficam todos tortos, né? Então, vai avaliando isso também. E o D é a demanda, né? Então, se você tem ali um monte de vizinha, amigas da igreja, amigas do seu trabalho, que estão o tempo todo te pedindo por tapetes, 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 você ou gosta ou tanto faz de fazer e os seus tapetes são bonitos, segue nos tapetes, né? É isso que você tem ali já o público querendo comprar de você, né? Então a gente precisa avaliar tudo isso. Inclusive, tem uma palavra em japonês que se chama Ikigai. Ikai-G-A-I, acho que é isso. Que é basicamente isso, é você encontrar essa sua paixão que você faz com bastante habilidade e que tem gente querendo comprar de você, né? Seria o mundo ideal. Nem sempre a gente vai conseguir encontrar isso, né? Às vezes a gente gosta muito e faz uma coisa muito bem feita que ninguém quer comprar, né? Ou então tem um monte de gente pedindo para você fazer essa bolsa e essa, não sei o que, e você não gosta de fazer, né? Ou então você gosta muito de fazer amigurumi, tem gente te pedindo, mas eles ficam todos tortinhos. Então aí não dá muito certo, né? Então a gente precisa encontrar um meio termo aí para atender essas três coisinhas: a paixão, a habilidade e a demanda, né? Verdade. Eu tenho uma história com os chales que eu gosto bastante de fazer. Agora que eu tenho me aventurado assim nos vestuários em crochê e em tricô também, porque eu não sou muito do fio fino, eu gosto mesmo do fio de malha, mas aí para mim, né, como um hobby. E aí há uns tempos atrás, acho que foi 2018 por lá, eu comecei a fazer os chales e aí me apaixonei pelo fio Prisma e pelas outras possibilidades que tem, né, outras marcas. E fiz alguns, mas era isso, eu demorava muitas horas para fazer e colocava para vender e ninguém comprava, porque na verdade o meu público era o público do fio de malha, né? Aí uma cliente viu na Elo7, na época eu tinha loja na Elo7, e comprou, e aí fez uma, assim, uma super recomendação, que era o chale mais lindo que ela tinha, que era feito com muito cuidado, com muito isso, muito aquilo. Mas aí eu comecei a perceber assim, né? Eu fiz muitos, tive uma única cliente que comprou um e eu demorava muito tempo para fazer. Então é inviável, não tinha como eu seguir fazendo os chales, né? Hoje eu faço chale para mim, faço chale para minha mãe, porque aí assim, eu faço uma coisa que eu gosto, que eu tenho, né, entre aspas, eu tenho habilidade para fazer, mas eu sei que eu não tenho compromisso com o tempo que eu preciso, né, da produtividade. Então eu vou fazendo de acordo aqui com o meu tempo, com a minha vontade, vai indo mais devagarinho, né? Porque assim, quando a gente ama, eu sei que quem gosta de artesanato geralmente ama fazer muitas coisas, né? A gente tem aquela pasta lá no Pinterest que é um buraco negro cheio de coisas que a gente nunca vai conseguir fazer em 3 vidas, não vai conseguir terminar de fazer tudo. Mas a gente, pensando num negócio, a gente precisa filtrar um pouco, né? Não é porque eu gosto de todas as coisas que necessariamente todas essas coisas têm que estar no meu negócio. Eu posso fazer algumas dessas coisas, como por exemplo eu agora com o vestuário, né, me aventurando, eu posso fazer o vestuário para mim, para as pessoas que estão à minha volta, sem necessariamente tentar vendê-lo, né? Sim, hoje o crochê se tornou a minha profissão. Eu acordo, tomo café, começo a gravar as minhas aulas, editar minhas aulas, enfim. Quando eu vou terminar lá para 8 horas da noite,
acabou o meu período de trabalho e a partir daí, ou nos finais de semana, feriado, enfim, eu tenho o meu espaço para hobbies, que no caso é o crochê novamente. Então, assim, eu Sim. invento de fazer um cachecol, um gorro, um amigurumi. Comprei recentemente um kitzinho que já vem com as linhas, tudo certinho, com a receita. Tô ansiosa para chegar para eu fazer um amigurumi. Eu tenho certeza que eu vou demorar horas para fazer aquilo, que ele vai ficar tortinho. Mas eu gosto de fazer. Eu só não levo isso Sim. como um negócio, como meu sustento, porque senão eu ia entrar em falência, né? Eu ia estar lá fazendo amigurumi debaixo da ponte. A Isso gente aí é precisa. legal ter essa clareza, né? A gente conseguir analisar. Lides Crochê disse assim: eu faço quase tudo em crochê, tanto com fio de malha quanto com cordão, mas escolhi bolsas, home decor e lembrancinhas. Perfeito, né? Assim, parecem produtos muito diferentes, que pode ser que alguém te diga, ah, não, você tem que escolher só as lembrancinhas, ou só as bolsas, ou só os cestos, mas não necessariamente, né? Se tá dando certo desse jeito, se você tá feliz desse jeito, se as suas clientes estão gostando do que você faz, segue em frente. Isso aí. A próxima pergunta era essa. Acho que tá indo bem. O que tu acha da minha escolha? Então tá respondido, Lírios Crochê. Vamos ver, gurias, se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar, que a Pri vai respondendo. Vamos olhar aqui que eu tinha travado na pergunta dela para não perder. Tá, enquanto você procura, eu lembrei agora de mais uma vantagem de você escolher um nicho, né? Um universo, na verdade, né? Porque, por exemplo, a gente precisa ficar sempre se atualizando, né? Não que você precise sempre seguir as tendências, tudo que tá na moda, mas é bom a gente se atualizar, ver o que o pessoal tá gostando. Conhecer é bom. Ah, enfim, né? E aí, de repente, se você trabalha com as bolsas, com, de repente, colares, brincos, chales, vestuário, você vai se atualizar ali no mundo da moda, você vai assistir os desfiles, esse tipo de coisa, você vai ver o que, que as atrizes estão usando, as pessoas famosas e tudo mais, né? Você já vai ter o seu olho treinado para identificar as cores, as estampas, os formatos, enfim. Se você trabalha já com o kit de higiene, almofadas infantis, tapetes infantis, você já vai ficar de olho nas tendências de decoração de quartinho infantil, os amigurumis também. Qual que é o desenho que está na moda para você poder fazer aquele bichinho, aquele personagem. Se você trabalha com cestos organizadores, bandejas para casa, você vai ficar antenado no estilo de decoração que está na moda, enfim. Se você permeia por todos esses universos, você já vai ficar maluca e não vai conseguir dar conta de tudo. Então, essa é mais uma vantagem. Você consegue se aprofundar nesse universo quando você fecha ali o seu nicho mais afunilado, né? Sim, bem feitinho, disse assim. Eu trabalho com fio de malha e faço tudo quanto é pedido. Estou muito feliz, pois estou há pouco tempo na área, cerca de um ano, e já fiz de um tudo. Principalmente quando a gente está iniciando, né, gurias? É mais difícil, como a Pri mesmo falou, a gente conseguir aí perceber e entender, né, para que caminho a gente vai. Então é normal que a gente pegue várias coisas, que, né, o nosso Instagram, todo mundo lá, quando a gente vai olhar no início, começa às vezes de um jeito, e daí depois, né, com a carroça andando, como a gente diz aqui no Sul, as coisas vão se organizando e a gente vai entendendo, né, para qual lado que a gente gostaria de ir, para qual lado que os clientes estão puxando e tudo mais. Fios Maju falou: eu faço crochê infantil, cestos, lembrancinha e outras coisas, mas tudo em fio de malha. Preciso mudar? Então, é a mesma questão, né? Se tá dando certo, se a sua agenda tá lotada, ou se tudo que você faz você consegue vender. Não tudo, óbvio, né? Mas você tá sempre conseguindo Sim, a ter um maioria. atendimento desejado ali das suas peças à pronta entrega ou das suas encomendas. Enfim, você não sente a necessidade de dar um passo à frente, de mudar alguma coisa, continua, tá dando tudo certo, você tá feliz, seus clientes também, né? O problema é quando a gente Sim. começa, de repente, a investir em material. Eu compro barbante, eu compro linha, eu compro fio de malha, eu compro fio náutico, faço um monte de coisa, fica tudo parado.
tô postando, ninguém Uhum. tá querendo, já fiz promoção, ninguém comprou, não consigo crescer minhas redes sociais, não consigo seguidor novo. Nessa situação aí, uma das coisas que a gente precisa analisar é realmente se você está direcionando os seus produtos e a sua comunicação para aquela persona que a gente falou lá no começo, né? Então, vai depender disso, né? Não é uma regra, né? Que todo mundo precisa parar tudo que tá fazendo agora, falar não para um monte de encomenda e só fazer tal coisa. Não é assim, né? Além disso, é um processo, né? Então, teve alguns momentos que eu ainda trabalhava na empresa que eu estava antes, mas ao mesmo tempo já queria fazer essa renda extra com o crochê e eu já sabia que eu não era muito a minha praia fazer os tapetes de barbante. E chegava uma pessoa, eu não sei quem, fulana me mostrou que você fez, você faz um para mim, assim, com essas cores? E aí eu falava, faço. 2 segundos depois eu estava arrependida já, porque eu sabia que eu não ia gostar daquele processo, eu nem tinha cobrado o valor que eu devia cobrar, e aí acabei perdendo meu tempo, perdendo um tempo que eu Uhum. poderia ter, de repente, comprado um fio de malha, feito um cesto, feito uma outra coisa, postado no meu Instagram e atraído clientes daquilo que eu realmente gostaria de trabalhar, né? Então era um tempo perdido por um dinheiro que não valia a pena, né? Então, por muitos anos eu fiquei assim nesse processo de, putz, eu não tenho coragem de dizer não ainda, né? Então a gente tem que ter essa noção também. Às vezes você está precisando de grana, é aquela cliente ali que apareceu, você vai, abraça e faz porque você está Uhum. precisando nesse momento, né? Mas em outras situações em que você já decidiu que é aquele caminho que você quer seguir, você precisa ser firme e falar: não, não trabalho mais com esse tipo de peça, mas eu tenho essas outras opções aqui, é para presente, é para sua casa, o que que é, né? E aí você tenta vender uma outra coisa para aquela cliente, porque de repente ela só quer. Ela não quer aquele tapete específico, mas ela quer comprar uma coisa feita por você, né? De repente é uma pessoa ali do seu trabalho que Sim. enfim, aí você apresenta outras coisas, até ela gosta mais. Então, tudo vai depender da situação atual que você está e onde você quer chegar, né? Sim, na verdade, muitas vezes as clientes também se confundem, né? Pensam assim, a Pri faz crochê e aí traz um amigurumi, né, de crochê, ou traz uma coisa que não tem nada a ver com o teu universo, porque para elas crochê é crochê, né? Ah, Isso quando ela então, sabe que é crochê, né? Porque já aconteceu de eu receber foto de macramê e falar, você faz uma bolsa dessa? E aí eu tenho que explicar para a pessoa que é uma outra técnica, mas que eu posso fazer algo parecido em crochê, enfim, né? sim, também. Ó, a Marina Almeida está perguntando. E participar de feiras também precisa ter um nicho ou vale levar de tudo um pouquinho? Ah, sim. Isso é interessante. Eu até respondi uma caixinha hoje nos meus stories falando um pouquinho de feira. Eu nunca participei de uma feira. Eu já vendi crochê como ambulante na rua, perto de uma feirinha aqui do meu bairro. Mas eu já pesquisei bastante, quase participei de feiras, então eu já assisti alguns vídeos sobre isso também. Então, assim, só faltou chegar lá no dia mesmo e ter experiência, mas eu já pesquisei um pouquinho. O que que acontece? Existem feiras e feiras, né? Você precisa avaliar essa feira que você está querendo participar. Se possível, visite a feira antes, né? Porque vão ter feiras enormes, que vem muita gente, já preparadas para comprar, para gastar dinheiro. De repente, uma feira que está acontecendo agora no começo do próximo mês, o pessoal já vai lá com a intenção de comprar um presente para o Natal. Então, o pessoal já está disposto a gastar uma grana a mais, né? Então, você consegue levar, de repente, jogo americano, que são várias peças, né? Um conjunto um pouco mais caro, bolsas mais caras, cestos grandes que são mais caros, enfim. Ou então o pessoal que tá ali, não, tá só para passear, para comer uma coisinha, e de repente vai levar ali uma lembrancinha, e aí você vai levar produtos um pouco mais baratos, que talvez chamem a atenção, um chaveirinho, uma mandala, uma carteirinha pequena, um cestinho pequeno, enfim. Né? Tô pensando aqui nos produtos do meu universo, mas podem pensar também em outras coisas, em roupa, biquíni, shorts, enfim, qualquer coisa que vocês fazem aí. Né? Então a gente precisa avaliar muito bem como funciona, qual que é a dinâmica daquela feira, né? Então, visite antes, observe. Então, muito antes de eu ir para a rua vender como ambulante, eu passei inúmeras vezes ali naquela rua observando de terça de manhã, de quinta à noite, de final de semana, como que era,
que o pessoal levava. Então, eu vi que eu precisava ter um banquinho, eu vi que eu precisava ter uma mesa com tecido em cima, né? Então, toda essa infraestrutura é bem complexo a gente falar, assim, sobre participar de feira. Mas não necessariamente você precisa levar só bolsas, levar só chaveiros, levar só chales, enfim. Vai depender realmente do público ali, né? Se eles levam criança, de repente, ou se é mais o pessoal mais jovem que vai visitar essa feira, uma feirinha assim, mais estilo feirinha de praia, feirinha hippie. Enfim, tem vários estilos diferentes de feira, de públicos e de valores que você vai precisar analisar mesmo para saber o que levar, né? Sim, a gente tem aqui no Instagram da Polvo uma live com a Geórgia que é só sobre feiras. A Pri falou super bem, a Geórgia tem, né, um monte de experiência com feiras, então ela trouxe aí, além de todas as coisas que a Pri falou, mais umas dicas de assim, que tipos de produto levar, né? Como pensar, organização financeira para aquela feira. A gente fez uma live bem completinha, porque eu sei que a gente fica na dúvida, né? Participo de feira, não participo de feira, mas o mais importante, antes de decidir se vai participar, é ir conhecer a feira antes de participar, de repente conversar com quem já participa daquela feira, conversar com o organizador, ficar assim, né, meio de olho se o pessoal usa maquininha, se vende mais no Pix, como é que, né, se tu tá vendo que as pessoas estão entrando, estão comprando, estão saindo com sacolinha, né, não precisa, assim, stalkear muito, mas perceber como que o público daquela feira se comporta, vai fazer com que tu tome a decisão mais acertada, se aquela feira vale a pena para ti participar, porque às vezes, além do investimento de tempo e de estoque e tudo mais, né, para levar as peças para a feira, às vezes também tem um investimento financeiro, então a gente tem que pensar bem mesmo, planejar para não investir e colocar dinheiro fora, né, gurias? Sim, tem que ter toda essa infraestrutura. Não, às vezes não dá para você ir sozinha, porque vai precisar ir no banheiro, vai precisar comer. Como é que faz, né? Uhum. Então, eu não assisti ainda a live da Georgia, eu vou assistir depois sobre Tá as feiras. muito legal. Ela trouxe umas salas bem assim importantes. Eu participei de uma feira até hoje na minha vida, então não tinha assim muita noção. E aí ela trouxe, né, da experiência mesmo de quem já participou de 1 milhão de feiras, umas falas muito legais que a gente vai abrindo a cabeça, assim, né, de possibilidades e de coisas que a gente precisa ter na organização para não chegar lá na feira e falar, ai meu Deus, e agora o que que eu faço? Sim, Que tem umas coisas que a gente não se dá conta, né? Só vai se dar conta quando o cliente está ali na frente. E agora? Faltou tal coisa. Aí agora, o que que eu faço com isso ou com aquilo, né? Então, tem falas bem legais, indico vocês para irem assistir. E sim. voltando para o nosso nicho, qual é a importância da gente definir bem um nicho, né? Acho que tu já foi pensando aí várias coisas, mas para a gente reforçar, né? Sempre reforçando a ideia de que quando tá dando certo, tá tudo certo aí, não precisa mudar, né? Não é uma regra, mas a gente está trazendo aqui ideias para que de repente vocês melhorem aí a comunicação de vocês, a maneira de enxergar clientes de vocês. Sim, acho que além do que a gente já falou das vantagens, né, de você se focar em uma área só para você estudar sobre aquele universo, do estoque que você vai ter um pouco mais reduzido por conta dos materiais que você vai usar, enfim, acho que a parte principal é você ser reconhecida como especialista naquele assunto, não necessariamente naquele produto, como a gente já falou, mas naquele universo, né? Então, de repente, voltando para aquele exemplo da moça que faz yoga, que gosta da natureza, que gosta de velas, incensos e coisinhas cheirosas. Ela conhece uma pessoa nova que também gosta daquele universo dela. Ela vai falar, você também gosta disso? Olha só, eu conheço uma pessoa que eu sigo lá no Instagram que tem as coisas que a gente gosta, enfim, né? Ou então, vem uma amiga e fala que tá grávida. Nossa, você já viu os kits de higiene feito de crochê? Nossa, acho que você vai gostar. Tem uma página que lá no Instagram que faz só isso. Ela é especialista nessa parte da decoração com artesanal, enfim. Então você acaba se tornando uma autoridade, uma especialista nisso, né? E as pessoas vão tendo você como referência e vão indicando.
né? Então, você que está aí assistindo a gente, já fuçou um monte de perfil de Instagram, de professoras e tudo mais, ou pessoas que vendem mesmo. Quando eu falo assim, mesa posta em crochê com barbante, com fio, você pensa em alguém? Você pensa em alguma Sim. professora? Você pensa em alguém que vende? Quando eu falo tapetes, quando eu falo não necessariamente o produto, mas quando eu falo em peças diferentes, criativas e coloridas, você lembra em alguém? Você lembra de alguém? Quando eu Uhum. falo em, quando eu falo em peças para decoração da casa com estilo minimalista, você pensa em alguém? Então, essas pessoas que você pensou, provavelmente elas têm muito claro ali qual que é o nicho delas e você acabou assimilando aquilo como uma referência para você. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu falo sobre fotografia para as minhas alunas, eu falo que é muito legal você ter um cenário diferente, todo pensado, com elementos. Opa, voltou. Aqui ficou mudo um pouquinho. Acho que Repete o início. foi alguém que estava me ligando aqui, eu apertei o vermelhinho. Ah, tá. Vou dar um exemplo, né? Quando eu falo sobre fotografia com as minhas alunas, a gente fala sobre cenário, fala sobre os elementos que a gente coloca na foto e tudo mais, e elas já ficam desesperadas pensando no que comprar, como fazer, o que eu vou colocar na minha foto e tudo mais. Mas tem um perfil que eu gosto de usar como exemplo, que é o Cocriarte, da Carol. Uhum. As fotos dela são super minimalistas. É uma mesa branca, uma parede branca e a mãozinha dela segurando ali a peça, que normalmente é feita de uma cor só. Assim, então, quando eu penso em um estilo de decoração minimalista, eu penso na Carol da Cocriarte, né? Também pensei nela. E ela faz decoração, ela faz bolsa também, de vez em quando. Não, não é o Uhum. produto em si, ela não faz só cesto, né? Ela faz suplá, ela faz inclusive outras técnicas diferentes do crochê, que são aqueles cestos de Uhum. corda, bandejas de corda. Então, Uhum. ela tem produtos e técnicas diferentes, mas percebe que o nicho dela, né, a pessoa que gosta daquele estilo de decoração que ela produz, está muito bem definido, né? Então, é um bom exemplo para vocês bisbilhotarem ali depois e tentar pegar um pouquinho dessa mensagem, né? Então, acho que essa é a Sim, missão principal mesmo, você ser reconhecida por aquele estilo, por aquela. uhum. Por ser especialista naquilo mesmo. Sim, se a gente pensar, por exemplo, na Eli Crapp, que faz, né, cestos incríveis, ela acaba sempre trazendo, né, coisas diferentes, trabalhando bastante com a cor e bastante assim, né, com formatos, com desenhos, com coisas às vezes, né, mais para a parte infantil, né, de decoração. E mesmo quando ela faz uma bolsa, tem esse mesmo estilo, né, de trazer pontos diferentes, cores diferentes. A gente consegue reconhecer que aquilo é um produto da Eli, né? Na verdade, tem um olhar, e aí eu ia falar isso da foto também, né? Que o nosso nicho influencia também na foto, na maneira que a gente vai tirar a foto, na maneira que a gente vai mostrar, né? Sim, tem um perfil que eu gosto também, agora eu não sei se eu vou lembrar o nome do perfil. Ah, esqueci. Mas ela tem muito essa pegada da natureza, da sustentabilidade, dos materiais mais naturais. Então, as fotos dela, às vezes, é numa cachoeira, na praia, sabe? Então, tem muito a ver ali Que com o universo legal. dela. Se eu encontrar no Sim. perfil dela uma foto de uma bolsa de festa cheia de metais num fundo branco, eu vou achar super esquisito, porque eu já tô acostumada ali com o estilo dela, né? E, de repente, se eu quiser Uhum. presentear uma amiga que tem esse estilo dela, assim, né? Que lembra, de repente, até ela fisicamente. Eu vou lembrar do perfil dela que tem a ver com aquela minha amiga que eu quero presentear. Então a gente vai fazendo essas associações mesmo, né? Sim, Easy Crochê disse, eu tenho encomenda de ambos, gosto de fazer os dois e outros também, tapetes, suplás e etc. É Sim. isso aí, é reforçando, né, gurias, que na verdade o nicho não é um único produto específico e nem um único fio, né? Não é assim, eu vou trabalhar só com fio de malha então, ou eu vou trabalhar só com barbante. Não necessariamente, né? A gente pode colocar em. Opa, peraí, que eu apertei no lugar errado. A gente pode colocar embaixo do mesmo guarda-chuva, né? Várias técnicas mas que se conversem, né? Que aquelas peças
conversem com o nosso cliente, né? De repente, como tu falou da arquiteta, né? É uma pessoa que gosta de um ambiente mais requintado, mas gosta de ter o aconchego do crochê. A gente vai poder ter uma almofada com um fio mais fino, um tapete com fio de malha, de repente um cesto, enfim, né? Diferente. A gente consegue fazer vários tipos de peças, mas pensando, é por isso que é importante a gente conseguir enxergar assim um pouco de como é o cliente, né? Ou para qual o estilo de pessoa que a gente gostaria de vender, ou que a gente gostaria de trabalhar, né? Acho que isso facilita mais do que pensar, eu quero trabalhar só com suplás. Uhum. Ok, é válido também, mas de repente pensar qual é o tipo de cliente, para quem ama fazer muitas coisas, ajuda mais, né? Sim, até, por exemplo, você falou do suplá. Vou trabalhar com mesa posta. Suplá, porta-guardanapo, porta-copo, trilho, enfim, tudo que a gente usa na mesa posta. Vai ser um estilo bem colorido, vai ser moderno, ou vai ser elegante, vai ser chique, vai ser clássico, vai ser romântico, vai ser rústico. Enfim, a gente pode, né, afunilar cada vez mais. Pode ser que você não queira afunilar, você queira parar aqui na mesa posta. Um dia eu vou postar um colorido, outro eu vou postar só branquinho, outro eu vou postar um com detalhes dourados, bem elegante e dê certo, tá tudo bem, né? Mas se não tá dando certo, talvez você afunilar ainda mais esse nicho possa te levar para esse caminho aí de atingir no alvo certo ali a sua cliente ideal. Sim, isso aí, gurias, vocês têm mais perguntas para a Pri, maravilhosa. Eu acho que deu para entender bem o que é nicho, né? Várias salas importantes para a gente pensar aí, né? Como é o nosso cliente, como que esse cliente se comporta, o que que ele gosta de comprar, o que que ele gosta de consumir. Isso tudo vai nos ajudar a conseguir conversar melhor com esse cliente, a conseguir planejar peças que cheguem no coraçãozinho dele, né? Porque o que a gente quer mesmo é vender. Sim, e acho que a mensagem final, assim, é que tá tudo bem, é um processo, não precisa Uhum. parar tudo que você está fazendo e dizer não para todas as suas encomendas, mas vai pensando com carinho nessa possibilidade, caso você queira levar o crochê como um negócio, como uma renda, como a sua profissão, largar o seu emprego atual para viver do crochê, é uma das coisas que você vai precisar analisar, pensar, tomar algumas decisões e escolher um caminho para seguir realmente. Sim, e claro que é aquilo, a gente já falou isso em outras lives, né? Quando a gente tem boleto para pagar, é eles que mandam, né? Porque a gente acaba aceitando outras coisas. Mas depois de um tempo a gente pode aprender a dizer não. Falar para o cliente, olha, não, isso eu não faço. E como tu falou, né? Mostrar outras opções do que tu tens de produto. Ou às vezes até assim, né? Digamos que tu esteja na transição de querer estar tá tentando colocar um nicho, né, no teu perfil e precisa pagar aquele boletinho, aceitou uma encomenda. Não necessariamente tu precisa postar. Faz a Exato. tua encomenda bem quietinha, entrega para cliente e vai colocando no teu perfil só o que tu realmente quer que as pessoas vejam e que as pessoas comprem, né? A gente também pode fazer essa seleção e esse jogo quando a gente tem aí, né, outros compromissos que a gente tem que dar conta. A gente mostra o que a gente realmente quer vender. Perfeito. É isso. Ai, gurias, muito, muito obrigada. Tá todo mundo dizendo aqui muito bom, excelente live, obrigada. Deu para entender bem, amei todas as dicas. Que bom. Muito obrigada a todas vocês que participaram. Vou lembrar vocês, antes de dar tchau para a Pri, que essa é a nossa penúltima live. Semana que vem é a última live da nossa temporada 1. Prometo para vocês que amanhã sai a segunda parte dessa história, dessa novela que se tornou a minha vida nos últimos tempos, que vocês estão acompanhando agora, né? Até para vocês entenderem as mudanças que vão acontecer aqui na Polvo nesses próximos meses. Por isso também, né, que as nossas lives agora vão dar um tempo, mas a gente já está preparando a segunda temporada que volta no ano que vem, com força total, tudo maravilhoso.
Já temos convidadas. A Pri com certeza vai voltar, porque Eba. ela é maravilhosa. E aí eu já agradeço todas vocês e convido para na semana que vem a gente vai encerrar em grande estilo, falando sobre uma coisa que eu sei que vocês adoram, que são fotos. Eu consegui trazer uma prof que ensina como tirar fotos de produtos com celular. Então, não percam a live da semana que vem. Pri, muito, muito obrigada. Eu adorei aprender um pouco mais sobre nicho também. Ergue aí o teu copo, vamos fazer o nosso brinde por essa noite maravilhosa. Tentar tirar um print. Tirem print aí, gurias. Ai, gente, que delícia ter vocês por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade, por vir trazer tantos conteúdos para nós, Pri. Eu que agradeço pelo convite, eu estou à sua disposição para a gente conversar sobre mais temas, porque, como eu já te falei na primeira live, eu acho muito gostoso essa conversa e gosto de assistir as lives com outras convidadas para a gente conhecer tanta gente legal por aí, né? Então, agradeço novamente o seu convite e a participação das meninas aqui. Ai, que bom, muito obrigada. Eu também estou à disposição. Quando tu quiseres, é só chamar. Um beijo, boa noite para todas vocês e até semana que vem nesse mesmo bate-local. Tchau, tchau. Tchau.